Ok, vamos direto ao ponto e falar de namespaces no Kubernetes. Eles são, basicamente, o mecanismo de isolamento lógico que bota a ordem na casa, separando ambientes e permitindo que a gente opere clusters com vários times sem virar um caos. Para a gente começar, vamos imaginar aquele cenário clássico. Um único cluster de Kubernetes sendo usado por vários times, vários projetos ao mesmo tempo. Sem uma organização bem definida, isso aí vira uma bagunça muito rápido, né? Conflito de nomes, briga por recurso, um caos total. E é exatamente para resolver isso que os namespaces existem. Eles são a solução nativa do Kubernetes para esse problema. Pensa neles como se fossem clusters virtuais. Eles criam partições lógicas que isolam grupos de recursos e trazem um pouco de sanidade para esse ambiente compartilhado. E essa ideia de organização, olha, não é um extra não. É tão fundamental que todo o cluster Kubernetes, assim que você instala, já sobe com alguns namespaces essenciais prontinhos para uso desde o início. E olha só que interessante como essa estrutura já vem pré-organizada. A gente tem o default, que é para onde vai qualquer recurso que a gente cria sem especificar um lugar. Tem o Kube System, que é, digamos, a área de trabalho do próprio Kubernetes, onde os componentes do sistema rodam. O Kube Public é para aqueles recursos que precisam ser visíveis para todo mundo. E, por fim, o Kube Node Lease, que é super importante para o monitoramento da saúde dos nodes. Beleza! Agora que a gente já viu o que são, vamos mergulhar um pouco mais em como eles funcionam na prática, principalmente na parte de escopo de nomes e na rede interna. Então, a grande sacada aqui é que os namespaces criam um escopo para os nomes dos recursos. Isso quer dizer que um deployment chamado API Gateway pode existir tranquilamente no namespace de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um outro API Gateway pode existir lá em produção sem conflito nenhum. Já outros recursos, como os próprios nodes ou storage classes, são globais, eles existem fora de qualquer namespace. E essa mesma lógica de separação se estende para a rede. Toda vez que um service é criado, o Kubernetes gera uma entrada no DNS interno seguindo esse padrão aí. A parte mais útil disso tudo é que aplicações que estão no mesmo namespace conseguem se comunicar usando só o nome do serviço. Simples assim. Agora, se a comunicação for entre namespaces diferentes, aí precisa usar o nome completo, o FQDN. Certo, a teoria é importante, mas vamos para a prática. No dia a dia, como é que a gente interage com os namespaces usando a linha de comando? E aqui está o nosso kit de sobrevivência. Com o kubectl get namespaces, a gente lista todos eles. Para criar um novo, create namespace. A flag dash namespace é o que a gente usa para dizer onde um recurso deve ser criado. E por último, uma dica de ouro, usar o setContext para definir um namespace padrão. Isso economiza uma digitação danada no dia a dia. É o fluxo básico de qualquer SRE. Agora, além de organizar, uma das funcionalidades mais poderosas dos namespaces é a capacidade de gerenciar e, principalmente, limitar o consumo de recursos. Essa frase resume o desafio perfeitamente. Num ambiente compartilhado, como a gente garante que um time não vai consumir todos os recursos do cluster e prejudicar todos os outros? A resposta para isso é um objeto chamado Resource Quota. Dá uma olhada nesse exemplo de manifesto em YAML. Ele basicamente define limites rígidos, o hard, para um namespace específico. Nesse caso aqui, esse namespace não vai poder ter mais do que 10 pods. E a soma de todos os limites de CPU e memória de todos os pods juntos não pode passar de 10 cores e 20 GB. E o legal é que isso permite que a gente crie perfis de recursos bem diferentes para cada ambiente. Por exemplo, o namespace de teste pode ter limites mais apertados, enquanto o de produção recebe uma fatia maior dos recursos, garantindo a performance que as aplicações críticas precisam. Rapidinho, se este material está sendo útil, um clique no gostei e a inscrição no canal dão aquela força para a gente continuar produzindo mais conteúdo assim. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo com algumas práticas que são essenciais para quem opera clusters em produção. São regrinhas simples, mas que evitam muita dor de cabeça. Primeiro, não use o namespace default para suas aplicações, deixe ele quieto. Segundo, para separar versões tipo Blue, Green, use labels e não um namespace para cada versão. Terceiro, evite criar namespaces com o prefixo kube, porque ele é reservado para o sistema. E por último, muito importante, cuidado para não criar um namespace com o nome de domínio público, como com ou net, para não bagunçar a resolução de DNS. Então, resumindo a ópera, namespaces são muito mais do que simples pastinhas. Eles são a base, a fundação para organizar, proteger e governar os recursos em qualquer ambiente Kubernetes com múltiplos times ou projetos.
Dominar esse conceito é um passo fundamental. Agradeço muito a atenção. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais análises como esta. Até a próxima!